O grande diferencial entre as culturas do mundo é a cultura popular de cada país. É um espaço de exercício justamente disso, de uma cidadania própria daquele lugar e não de outro. É tanta coisa, você junta tudo do mundo, não dá nem metade da cultura brasileira. Cultura é isso, cultura ninguém ensina, cultura se busca. Festivais que têm arte popular como protagonista, como o Festival de Arte Popular do Alto Tietê, tem essa ideia do chão mesmo, né? Proximidade, foge dessas grandes estruturas que deixa o artista numa certa distância assim, do público. Quando você cria iniciativas que enaltecem a arte popular e coloca o holofote principal na cultura popular, na tradicional e na urbana também, de certa forma, eu acredito que é uma contribuição para a salvaguarda, é uma contribuição para a continuidade. O Brasil, ele tem esse potencial, ele tem muito assunto, né? Quando você fala em cultura popular, você tem muito assunto, é um saco sem fundo de manifestações, de eventos, na parte musical, na parte de figurinos, na parte das danças, dos rituais que se faz, né? Então, eu acho que esses festivais que eles congregam várias manifestações, eles são importantíssimos, né? Porque é a hora que a criança vê aquilo, é a hora que o adolescente vê aquilo, né? É uma hora que você está mantendo aquela cultura sempre viva, porque ela, inclusive, ela vai mudando, né? A canção, ela tem uma maneira de arte popular, de fazer muito dentro dessa maneira que a gente vê como que se faz a arte popular. São vontade de 3, 4 pessoas que vêm, né, que se encontram. Eu sou um coitado que peguei um pouquinho, uma pontinha disso aí e tô inserido dentro dessa. Para mim, a minha vida hoje é essa coisa, a divulgação e manter essa coisa viva da arte popular, que é os cânticos que vêm de dentro dos candomblés, as coisas que acontecem no meio das comunidades, tá? Como, por exemplo, hoje eu me proponho a fiz um trabalho aí, aliás, 2 discos, 3, mais o Benjamin Taube, que mais assim, mas diz respeito único exclusivamente a esses cantos, que não é muito visível, não é muito divulgado, mas as pessoas têm que ouvir para saber que existe e que há uma beleza melódica em tudo isso. Eu acho que desde muito cedo que faria parte do meu trabalho falar sobre essas tradições. E vejo isso em iniciativas como essa do festival, de olhar para a música tradicional como algo que tem um mérito artístico para ser protagonista de qualquer festival, né? De qualquer programação. E não entrar nesse lugar alegórico, e não lugar nesse recorte folclórico, no pior sentido do que isso pode significar. Porque olhar para as tradições é olhar para as tradições que não são brancas, que não estão no poder, com o poder econômico, e é olhar para tradições de uma parcela da população que há 500 anos nessas terras, né, estão sendo sempre convocadas à rebelião, ou convocadas à resistência, ou convocadas a se manter, né, vivas. Senhor, me dá licença, em sua casa vamos estar.
O Brasil tem muito a dizer nesse sentido. A cultura, na realidade, ela é a forma primeira de identificação e de pertencimento que as pessoas têm para com o lugar, para com a comunidade. E a gente tem vivido processos históricos, na realidade, desde do início da colonização, onde uma cultura tentou se sobrepor às outras e com isso ela acabou tratando as outras como menores. Que é uma forma de dominação mesmo, né? Então criaram a ideia da alta cultura e da baixa cultura. Isso é um equívoco, na realidade, porque culturas não são comparáveis, culturas não são mensuráveis. Cultura é a expressão do conjunto de crenças, da cosmologia, da maneira que as pessoas veem o mundo, né? Percebi historicamente é que a viola, a grande ligação dela, como eu citei na apresentação, foi com o povo simples. Ela nunca foi um instrumento que acendeu as elites. Na realidade, a única viola portuguesa que acendeu as elites no século XIX, que é a viola toeira, que teve métodos com partituras, ela está quase desaparecendo. E a grande manutenção desse instrumento, culturalmente, foi feita pelo povo. Viola é um instrumento do século XIV, e certamente estaria agora num set de música antiga, junto com a laúde, junto com outros instrumentos. E, no entanto, não, é um instrumento absolutamente contemporâneo, que toca música caipira, toca música nordestina, toca rock, toca música brasileira, toca jazz, toca tudo. Então, graças a essa manutenção feita pelo povo, que, segundo o próprio Milton Santos diz, o guardião da cultura popular é o povo simples do Brasil. Eu comecei pequeno, com 10 anos, 12 anos de idade, acompanhando circo lá no Jordão, onde eu morava. Olha só o tempo que eu tenho desse negócio. Acompanhando palhaço de circo. Os circos não tinha nem lona em cima. Alguns tinham, outros não. Eu frequentei circo que era só a lona em redor do circo, que era pequeno. A gente assistia em pé o circo. Não tinha como sentar, não tinha cadeira, nem arquibancada. Eu ia para o colégio, às vezes perdia a aula para ver os camelôs fazer propaganda com aqueles teju amarrados numa corda, que quem não sabe é lagarto, né? Aqui a gente chama teju. Engolindo prego, botando prego no nariz, para vender aquelas banhas de peixe elétrico, não sei o quê. Isso é o povo, velho. Entendeu? Burguês não sabe o que é isso, não. Nunca vai participar de um negócio desse, porque não vai saber nunca. A arte deles é outra, a coisa é outra. E tem uma coisa, e toda a arte popular é que gerou a arte da burguesia, que a burguesia nunca suscitou artista, não. Nunca conheci nenhum. Para mim, não. Shakespeare vivia no meio do povo. A rainha que levou ele para o palácio para ele escrever da beleza que era a obra dele e virou um erudito. Mas por que erudito? E Mozart, que vivia nos cabarés de Paris tocando, brincando, tocando a música dele maravilhosa. Quando viram, venha tocar aqui. É massa isso. Vá, passe, venha. Você é a criança passando mais, valeu. Amo todas. Entendeu? Então é isso. A arte aqui, que chama-se hoje erudita, ela veio do povo, ela subiu, porque não tem nada que venha de cima para baixo, nunca vi. Agora mostre sua educação e diga assim, vou fazer uma vênia para vocês.
É isso, rapaz. Eita, boi sai vergonha da mão, rapaz. Que é isso? Marejou nas montanhas de Minas, marejou. Marejou nas montanhas de Minas, marejou. Marejou nas montanhas de Minas, marejou. Marejou nas montanhas de Minas, marejou nas montanhas de Minas, marejou nas montanhas de Minas, marejou. Inclusive tem uns políticos, quando vai fazer campanha, que falam, nós vamos levar a cultura lá para o bairro de Santa Cruz, sabe? Ele não vai levar a cultura, ele vai buscar a cultura, porque não se leva a cultura, não se leva a cultura para lugar nenhum, se busca a cultura. Então por isso que a gente pode estar, busca a cultura, com esse aprendizado todo, a gente transforma, sabe, faz do nosso jeito, pessoal de cada um, junta tudo uma coisa só e devolve para a comunidade o que a gente devolveu aí, o que a gente faz aí. Então, mas porque o que a gente fez aí, a gente não inventou, sabe, não, a gente não inventou, é coisa do nosso costume, da nossa realidade que a gente vai vivendo, né? Que a gente é compositor, né? Nós somos músicos vernaculares, ou seja, nós fazemos de acordo com a vida que a gente vai vivendo, aonde a gente alcança. No Brasil, prevalece um paradigma de que tudo que é da cultura popular não tem agenciamento político no presente, né? É sempre uma coisa do passado que retrata uma raiz, uma história, uma origem e que serve só como referência para trabalhos mais modernos, mais atuais e tal. Esse paradigma ele é preconceituoso, ele é muito difícil de quebrar. Eu estou há 30 anos na estrada falando disso e acho que tem muito pouca força para quebrar isso, por mais que isso tenha mudado lentamente no Brasil. E cada vez mais a gente tem que sempre falar disso e o principal mesmo de tudo, mais do que discutir, é que existam espaços abertos para que o artista popular ocupe a seu modo e faça do seu modo o seu caminho. Eu me vejo um transmissor de onde eu vim. Então eu me sinto como como uma antena parabólica, como já dizia o Chico, como um microfone, porque aqui não sou eu. Eu não estou aqui só. Eu estou aqui com todos os meus antepassados. Não vai dizer, é o mestre Nico. Não é o mestre Nico. É o mestre Nico do Cruzeiro do Forte, lá de Recife, de 1929, que foi fundado com imigrantes de Nazaré da Mata até Recife. Então, toda vez que eu estou aqui abrindo a boca, eu estou falando o nome deles. Uma brincadeira de 1929. No caso do Ciba, Barachinha, todo aquele que abre a boca para vir falar um negócio desse, estão tudo falando dos outros. Não é a gente. A gente é um condutor, é isso que eu queria dizer, um condutor. Né? Como como diz o Hermeto Pascoal, né? A gente é condutor e receptor. Então a gente recebe e passa. A gente não é dono de nada. Então a dança na arte popular, ela precisa ocupar mais espaços, eu acho, né? Ela acontece geralmente em bairros muito afastados, em guetos, né? Aqui em Mogi das Cruzes nós temos muitos grupos de congadas, né? E que tem esse ritual, tem as danças, né? Mas eles ficam bem longe do teatro, ele acontece em bairros e guetos muito específicos. Então a maioria da população não tem contato com essa dança, que eu acho que ela é muito rica. Né? Aqui, talvez na Festa do Divino, quando eles desfilam, né? Ali na entrada dos Palmitos, a gente visualiza ali uma vez por ano.
mas em geral a população não tem muito contato com essa cultura, com seus símbolos, né, com o significado, e é uma cultura muito rica. Quando eu escuto blues, me lembra muito também questão assim de canto como um repentista, sabe? É uma música improvisada, que hoje a gente tem um padrão, né, teórico de 12 compassos, 8 compassos, então parece que ela já nasceu assim, ela parece que ela é uma música para intelectuais, alguma coisa assim, muito elaborada, mas não. Ela é uma música realmente uma expressividade do povo, né, da região dos Estados Unidos, então de influência dos americanos, africanos, franceses, né? Então, quando a gente escuta, pelo menos para mim, assim, quando eu escuto uma música que traz relação com a música brasileira, por exemplo, que haja improviso, seja numa rabeca, num pandeiro, como um repentista, por exemplo, para mim é muito natural fazer essa correlação da escala blues com a viola, com a improvisação, com o canto. Eu estava muito feliz, eu estava cantando ali, estava rindo, estava feliz porque eu estava vendo crianças cantando a minha música e assim, eu sei o quanto que é importante, o quanto que a gente é impactado quando a gente é criança pela cultura, pela arte, pelas referências, né, pelos referenciais, o quanto que eles fazem diferença na vida da gente. E muita gente muito legal, já foi muita referência para mim e eu às vezes tenho esse feedback de que eu também estou sendo referência para outras pessoas e isso assim, faz tudo ganhar muito mais sentido e muito mais sabor, assim, de estar realizando o trabalho. E por isso que é tão importante de a gente ter realmente esse acesso democrático, né, da arte, da cultura para as pessoas, para que elas sejam impactadas pela arte também. Parecia sempre inverno, até que a gente se encontrou e tudo então ficou mais belo. Hoje em dia a gente vive cada vez mais uma sociedade que não conhece a própria cultura, né? O brasileiro não conhece o Brasil, o que realmente faz parte dos elementos culturais do Brasil. Então um festival como esse, de arte popular, ele traz para o povo, ainda mais assim, acontecendo ao ar livre, né, no meio da rua, as pessoas podem ver o que é a arte popular no Brasil. E com você compartilhar minha dor, minha alegria. E o que eu puder cantar, Totalmente imprescindível os festivais e tudo que se promove a arte popular. Quem tem que protagonizar a arte e a cultura brasileira é o povo brasileiro, é a nossa cultura. Os festivais, todos que promovem isso, merecem nota 10, 20, 30, 100, como eu gosto de dizer, 40 e 10 pontos. E um festival que se propõe a ter a arte popular, a música popular como um protagonista, cumpre também uma outra função que é afirmar a importância da nossa diversidade cultural, da nossa identidade, seja lá o que venha a ser identidade, mas o fato da gente se colocar como brasileiro e como brasileiro de cada lugar, de cada região, é importante também a gente estar sempre discutindo isso para a gente não deixar de ser diferente, porque a partir do entendimento da nossa diferença, a gente também pode construir o entendimento do que a gente quer para o país. E a cultura, especialmente a cultura popular, ela é um espaço de exercício justamente disso, de uma cidadania própria daquele lugar e não de outro. E eu acho que é fundamental, se a gente quer um país cheio de diferenças e cheio de gente que não vive igual e que pode conviver de um modo respeitoso e democrático. O nosso FAPAT aqui, ele busca essa interatividade, essa aproximação, essa junção de fazedores de arte, seja ele vindo de um processo tradicional, um mestre, ou uma pessoa que vem de famílias tradicionais, com aqueles outros que simplesmente pesquisaram isso e trouxeram isso para os seus trabalhos,
que também é uma forma de salvaguarda, é uma forma de formação de plateia. E quando você tem plateia, você tem respeito. Quando você tem respeito, você tem continuidade. Garante continuidade, garante existência, garante que esses saberes que são genuinamente brasileiros continuem a existir. É muito sedutor hoje, nos nossos tempos, com a informação correndo numa velocidade muito alta, assim, as coisas acontecem muito rapidamente. É muito sedutor para um menino que está ali de uma família tradicional saber do mundo pop, das tecnologias e tudo mais, e facilmente acreditar que aquilo que ele aprendeu na família dele tradicional é uma coisa menor, é uma coisa de matuto, é uma coisa de caipira, e simplesmente deixar. Então você imagine que da geração dele para frente, aquilo ali deixou de existir, porque ele não vai pegar aquele conhecimento e vai levar adiante, né? Então a preocupação é essa, não, que as coisas não se resolvem com festivais. Festivais são mostras, né? As mostras, elas servem para levar esse conhecimento para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de arte. E como as artes populares, e sobretudo as tradicionais, elas sempre são colocadas como algo menor, né, como algo menos importante ou simples demais, diante, né, das estruturas que abrigam eventos de apelo midiático, de apelo, né, de um fazer pop. É muito fácil que isso seja destruído com o tempo. Eu acredito que a nossa missão, a missão de todos os artistas que participam de festivais como esse, que são enaltecidos de festivais como esse, eles tenham também essa missão de não deixar que chegue num momento de extinção. E porque se isso acontece, daqui a pouco a gente tem um Brasil que não é Brasil. E o Brasil que é Brasil, artisticamente, culturalmente falando, ele está dentro das tradições populares, né, da arte popular tradicional. E o resto é consequência. Que eu bebo direto na arte popular. Ela é a minha raiz. A minha fonte é o Brasil e a cultura popular. Eu não troco o Brasil com todo esse mundo caótico que a gente tem por nada nesse mundo, porque aqui a cultura pulsa, e pulsa de uma maneira que a gente não encontra em outro lugar. Viva a arte do povo brasileiro!